Fio de Ouro e Raiada Ato 05. Fio de Ouro havia voltado à sua região natal para visitar os amigos e familiares. Durante sua estadia, recebeu um convite para visitar Raiada, sua antiga amada, que agora vivia com um novo companheiro e tinha um potro lindo. No entanto, Fio de Ouro não se sentiu confiante para aceitar o convite. Ele sabia que ainda sentia algo por Raiada e temia ter uma recaída. Além disso, ele estava feliz com Fúria e não queria fazer nada que pudesse colocar em risco seu relacionamento. Fio de Ouro, Raiada está morando aqui perto com o seu companheiro e o potro deles, disse um amigo em comum. Ela gostaria que você fosse visitá-la. Fio de Ouro hesitou por um momento, antes de responder, desculpe, mas não posso. Estou muito ocupado com os meus compromissos atuais. Ele sabia que era uma desculpa, mas não queria correr o risco de se encontrar com Raiada e sentir novamente os sentimentos que havia deixado para trás. Fio de Ouro preferiu evitar o encontro e manter sua vida em ordem, longe das complicações do passado. Raiada, por sua vez, ficou um pouco desapontada, mas entendeu a decisão de Fio de Ouro. Ela estava feliz com sua nova vida e não queria criar problemas para ninguém. Fio de Ouro, aliviado por ter evitado o encontro, continuou a viver sua vida com Fúria e os filhos, sabendo que havia feito a escolha certa. Muitos anos se passaram desde que Fio de Ouro e Fúria haviam começado sua vida juntos. Seus filhos agora eram adultos, cuidando da própria vida, e o casal estava entrando na terceira idade. Fio de Ouro, com a sabedoria dos anos, decidiu que era hora de fechar um capítulo do seu passado. Ele resolveu procurar Raiada, a égua que havia sido o amor de sua juventude, e contar-lhe tudo o que havia passado por ela durante a infância e adolescência. Raiada o recebeu com surpresa, mas também com carinho. Fio de Ouro contou-lhe tudo, desde o primeiro olhar até a decisão de seguir em frente com Fúria. Raiada ouviu atentamente, com lágrimas nos olhos. Eu não sabia que era tudo isso, disse ela, quando Fio de Ouro terminou de falar. Achava que era só coisa de adolescência, mas eu sempre só tive você como amigo. Fio de Ouro sorriu e tocou suavemente nas patas de Raiada. Não é culpa sua, Raiada. Não é culpa de ninguém. O coração é assim, não manda nele. Eu também tive uma vida feliz ao lado da Fúria e dos meus filhos. E você, como está? Raiada sorriu, e os dois começaram a conversar sobre a vida, as lembranças e os caminhos que haviam tomado. Fio de Ouro contou-lhe sobre as aventuras que havia vivido com Fúria, e como haviam construído uma vida juntos. Eu estou feliz por ter podido viver tudo isso, disse Fio de Ouro, com um sorriso. E estou grato por ter você como amiga. Raiada assentiu, e os dois se tocaram, amigos agora, sem o peso do passado. Fio de Ouro se despediu, sabendo que havia fechado um capítulo importante da sua vida. Eu estou em paz, disse ele, ao se despedir. E sei que você também está. Raiada sorriu, e Fio de Ouro voltou para casa, para a Fúria e os filhos, sabendo que havia feito a coisa certa. E a história de Fio de Ouro e Raiada se fechou, como um ciclo que havia cumprido seu propósito. Fio de Ouro saiu da casa de Raiada com o coração pesado, sentindo que havia finalmente fechado um capítulo da sua vida. Ele havia sido honesta com ela, havia contado tudo o que sentia e havia recebido a compreensão e a amizade dela em troca. Mas, ao caminhar de volta para casa, começou a se sentir inquieto, como se tivesse deixado algo importante para trás. A conversa que havia tido com Raiada não saía da sua cabeça. Ele havia dito tudo o que queria dizer, havia expressado seus sentimentos e havia recebido a absolvição dela. Mas, quanto mais caminhava, mais começava a se questionar se havia feito a coisa certa. Ele relembrou a conversa que havia tido com ela, palavra por palavra, gesto por gesto. E, quanto mais pensava, mais começava a se convencer de que havia cometido um erro. Ele havia sido covarde, havia silenciado quando deveria ter falado. E, então, ele se lembrou de um dia, há muito tempo, quando estava sozinho com Raiada no pasto. Eles estavam pastando, lado a lado, e Fio de Ouro havia olhado para ela, sentindo o coração cheio de amor. Raiada havia notado o olhar e havia perguntado, o que foi, Fio de Ouro? E, naquele momento, Fio de Ouro havia querido dizer tudo. Ele havia querido dizer a ela quanto a amava, quanto ela era importante para ele. Mas havia silenciado, e havia deixado a oportunidade passar. Fio de Ouro se sentou na cama, com a cabeça entre as mãos. Por que eu fiz isso? Perguntou-se. Por que eu não disse nada? Ele pensou em Fúria e no filho deles, e em como eles eram importantes para ele. Mas, mesmo assim,
Não conseguia afastar o sentimento de que havia deixado algo importante para trás. Eu estou fazendo isso pelo filho, disse esse fio de ouro. Eu estou fazendo isso para dar a ele uma vida estável e feliz. Mas, mesmo essa justificativa não conseguia apagar o sentimento de dúvida que o acompanhava. Fio de ouro sabia que, se fosse honesto consigo mesmo, teria que admitir que ainda amava Rayada, e que talvez nunca deixasse de amá-la. A noite foi longa e escura, e Fio de Ouro não conseguiu dormir. Ele estava preso no ciclo de dúvidas e arrependimentos, sem saber como escapar. E, ao amanhecer, ele sabia que teria que enfrentar a verdade: ele ainda amava Rayada, e talvez nunca deixasse de amá-la.